a ser realizada nesta data, 30 de setembro de 2024, em cumprimento da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido a contadora da Prefeitura Municipal, Isabel Cristina de Moraes, representante do senhor Prefeito Municipal, para fazer uso da tribuna e demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre de 2024. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Senhores vereadores e o público presente. Eu estou aqui hoje para fazer a avaliação como o presidente demonstrou, da audiência pública e avaliação do segundo quadrimestre de 2024. Esta avaliação visa demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre de 2024, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o município de Bueno Brandão. Os números são originários dos anexos fiscais da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao exercício de 2024, e do relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, publicados bimestralmente aqui tem um engano, é semestralmente, no endereço eletrônico https portal sgpcloud.net 2030/transparência, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar número 101/2000. Eu vou retificar uma coisa. Na verdade, esses relatórios foram feitos, o relatório de gestão fiscal, com base no quadrimestral. Porém, o município não é obrigado a publicar quadrimestralmente o relatório de gestão fiscal. Ele fez opção pelo número de habitantes para fazer a publicação semestralmente. O artigo 9º da Lei Complementar 101/2000 estabelece que, o parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada bimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Metas fiscais. De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, MDF, da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, a LRF determina que no anexo de metas fiscais serão estabelecidos metas anuais na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Diretrizes Orçamentárias anual, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal, primário e montante da dívida abaixo transcrito. Então, o que quer dizer esse valor corrente e constante? O valor corrente é de acordo com os índices de inflação, e o constante é desconsiderando os índices de inflação. Aqui eu tenho esse valor corrente da receita e da despesa de 66.325, foi utilizado para fazer a lei de orçamento, certo? E eu não vou repetir eles agora e vou dar início ao resultado primário, porque tudo que está aqui está lá embaixo, não vou ficar repetindo muito, certo? Então, na segunda página, do resultado primário. O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias. O que são essas receitas? São as receitas não financeiras. A sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da federação. Superávites primários, que são direcionados para o pagamento de serviços da dívida, contribuem para a redução do estoque total da dívida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras. Conforme citamos acima, o resultado primário
corresponde à diferença entre as receitas e as despesas não financeiras, que são definidas. A receita não financeira ou fiscais é a receita orçamentária arrecadada, deduzidas as operações de crédito, as alienações de ativo, as receitas de privatização e as receitas provenientes de aplicações financeiras. As despesas não financeiras ou fiscais é a despesa total deduzidas aquelas com amortização e encargos da dívida interna e externa, a amortização da dívida mais os juros. O resultado primário representa, de fato, o montante das receitas próprias dos entes públicos, que poderá ser utilizado para a cobertura das despesas. Nesse caso, o resultado primário mede o déficit público da seguinte forma. Eu vou repetir um pouco o que está falando lá em cima, mas para ficar mais claro. Se as receitas próprias, os tributos, são suficientes para a cobertura das despesas, temos um resultado primário equilibrado. Se as receitas próprias forem maiores que as despesas, teremos um superávit primário. Por outro lado, se o total das receitas próprias de um ente público, sem considerar os empréstimos, for inferior às despesas realizadas, temos um déficit primário ou déficit público. E como os entes públicos financiam esse déficit? Com o endividamento, certo? É claro que quando um ente público, a União, o Estado ou o município, gasta mais do que arrecada, estará ocorrendo em déficit. O mesmo ocorre conosco, pessoas físicas. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, o que acontece? Ocorre um déficit e a gente acaba ficando em dívidas. Mas se não gastamos todo o nosso salário ou os nossos rendimentos, então a gente tem um superávit, a gente acaba fazendo até uma poupança, né? Então vamos lá. O resultado primário. Eu fiz uma alteração no resultado primário aqui, que eu identifiquei uns erros. Eu substituí o relatório, certo? Então, aqui a previsão atualizada das receitas correntes. Então, as receitas correntes, a previsão atualizada é de 50.832.010. E a arrecadada, onde está realizada até o quarto bimestre de 2024, é arrecadada, ou seja, que entrou nos cofres públicos, certo? Até o primeiro ou quarto bimestre, ou 31 de agosto de 2024. Então, as receitas correntes arrecadou 35.199.736,06. E a receita de capital, a previsão atualizada era de 15.492.990 e arrecadou até o quarto bimestre, ou seja, até 31 de agosto de 2024, 4.965.208,31. O que dá um subtotal, ou total, da previsão atualizada da receita de 66.325.000, que é o total da receita do orçamento, que foi orçado para 2024. E arrecadou, até o quarto bimestre de 2024, 40.164.944,37. As deduções. Da receita, as deduções são os rendimentos de aplicação financeira, as operações de crédito e amortização de empréstimos. O rendimento da aplicação financeira, a previsão atualizada, estava previsto de R$ 420.500 e arrecadou R$ 1.335.831,99. As operações de crédito, a previsão era R$ 8.939.990 e arrecadou R$ 1.423.989,16. Então, eu tenho um subtotal dessas deduções de R$ 9.492.500 da previsão, certo? E arrecadou R$ 2.759.821,15. Então, o total das receitas primárias, ou seja, as receitas menos as deduções, é de R$ 56.964.510. E arrecadou R$ 37.405.123,22. Agora, nós vamos ver as despesas fiscais.
Como eu falei lá atrás, as despesas são menos as despesas correntes e as despesas de capital, menos os juros, a amortização da dívida e a concessão de empréstimos. Então, as despesas correntes foi previsto 51, 108, aqui, isso aqui já é a dotação atualizada, ou seja, estava previsto um valor, mas conforme foi tendo a execução, foram feitas as suplementações, ou seja, através de crédito especial ou suplementar, alterou esses valores. Aí aqui já chama dotação anual atualizada. Então, 51, 183, 715,15. E o total da despesa paga até o quarto bimestre de 2024, ou seja, até 31/8/2024, é 27.898.692. Menos os juros e os encargos da dívida, o que está agora de dotação atualizada, 1.535.829. E a despesa paga até o quarto bimestre, 403.050,88. O que me dá um subtotal da despesa corrente menos os juros de 49.647.886,15. E a despesa paga até o quarto bimestre, 27.495.641,12. E a despesa de capital? 30.775.302,71. E a despesa paga até o quarto bimestre, 4.569.310,50. Agora, as deduções. A amortização da dívida. Estava previsto, não. Aqui é a dotação anual atualizada. 1.272.452,02. E a despesa paga até o quarto bimestre, 728.646,58. O que dá um total, do total das deduções, 1.272.452,02. Aqui houve uma inversão, viu? Aqui era para estar 29, onde está o total, 30.775 menos 1.272. Então, dá um total de 29 milhões alguma coisa. E aqui está deduzido o valor dos 4.569.310,50 menos os 728. Dá 3.840.662,92. Só que não vai interferir no cálculo, porque o cálculo é de acordo com a despesa paga, certo? Aí eu tenho a reserva de contingência de 420 mil, os restos a pagar processados e não processados foram pagos até o quarto bimestre de 2024, 7.836.794,66. E o total das despesas primárias, 79.570.736,84 da dotação atualizada. E a despesa paga até o quarto bimestre de 2024 apresentou o total de 39.173.099,70. Então, eu tenho um resultado primário de 1.767.976,48. Certo? Agora, o resultado primário de 2024, previsto na LDO, no valor corrente de 6 milhões, negativo, 6.484.037,98. E até o quarto bimestre de 2024, atingiu o valor de 1.767.976,48. Portanto, se a gente comparar o resultado que estava previsto na LDO com o que aconteceu de fato, ele é negativo, mas ele é muito menor do que o que está previsto na LDO, certo? E por que aconteceu isso? Eu não sei se vocês observaram, mas nós tivemos um resto a pagar aqui de 7.836.794,66, certo? Mas como que dá? Assim, é difícil talvez para vocês entenderem.
como que dá um valor negativo a despesa maior que a receita? Isso aconteceu porque a gente tinha um saldo de caixa, que nós vamos ver no resultado nominal, lá embaixo, após as deduções dos restos a pagar, que o resultado nominal é menor, de 17, 332, 140 e 44. Quer dizer, ficou um saldo financeiro de 2023 para 2024. Então, foi por isso que foi possível pagar esse valor de restos a pagar. O resultado é negativo, mas ele tem uma justificativa. Foi realizado porque tinha o dinheiro e não causou endividamento do município. Certo? Até eu expliquei aqui. Porém, como eu já paguei mais do que eu arrecadei, eu fiz a pergunta aqui. Sim, é possível, porque é um saldo financeiro que ficou de 2023 para 2024. Inclusive, foram pagos restos a pagar que tinham disponibilidade financeira para o pagamento. E também, se vocês analisarem, o resto a pagar é uma dívida de curto prazo. Resto a pagar é a despesa que fica, o saldo que fica empenhado, e que ele passa a pagar de um ano para o outro. Certo? Encerrou o ano, fica aquele valor a pagar de um ano para o outro. Então, se vocês observarem, vão observar uma coisa. Foram pagos juros da dívida no valor de R$ 403,050,88. Isso de juro. E a amortização da dívida de R$ 728,646,58, que é a dívida de longo prazo. Se somar os restos a pagar, mais os juros e mais a amortização, foram pagos de dívida até o quarto bimestre de 2024, R$ 8.968.492,12. O que comprova isso? Que o município está cumprindo com as suas obrigações, está pagando as suas dívidas e os seus compromissos. Certo? Vamos agora para o resultado nominal. O resultado nominal expressa a variação da dívida líquida do município. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal no período. No exercício, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. Deixa eu tomar uma água que eu estou cansando. Então, vamos. No relatório, vocês vão ver. Em 31 de dezembro, eu tinha uma dívida o município, R$ 4.492.510,66. É a dívida consolidada, esse era o saldo. Hoje, nós temos uma dívida semi-atualizada, porque algumas entidades não forneceram o saldo para a elaboração desse relatório. Então, ele pode diminuir até no final do ano. Certo? Porque vai ter amortização e também pode ter que ter algumas anulações. R$ 5.798.391,03. As deduções são o que eu tenho de disponibilidade de caixa, o que eu tenho de dinheiro tanto nas contas bancárias, os haveres financeiros, os restos a pagar processados. O que é o resto a pagar processado? É aquele em que a gente fala que foi liquidado, ou seja, a empresa prestou o serviço ou entregou o material, certo? Então, a gente chama, a gente liquida, e quando ele passa para restos a pagar em 31 de dezembro, ele é chamado de processado. E também tem os depósitos restituíveis e os valores vinculados. Então, as deduções perfazem o total de 17, 332, 140 e 44. Isso em 31 de dezembro. Então, a disponibilidade de caixa, na verdade, era 20.175.086,84. Esse era o saldo de caixa. Só que aqui está deduzindo os demais haveres financeiros, os restos a pagar, só que os depósitos são negativos, então soma. Aí, então, os demais haveres,
o valor é 1.701,60. Os restos a pagar, 351.238,04. E os depósitos, restituições e valores vinculados é negativos de 306.590,04. Aí eu tenho a dívida consolidada, que é a dívida menos as deduções, certo? Por isso, dá esse valor negativo de 12.839.629,78. É os 4 milhões menos os 17. Por que dá negativo? Porque a minha dívida é menor do que a disponibilidade, certo? E agora, até o quarto bimestre de 2024, a dívida consolidada está 5.798.391,03. As deduções, 20, 171, 865, 19. A disponibilidade de caixa diminuiu, certo? Mas aumentou o valor das deduções. A disponibilidade de caixa é 19, 938, 981, 69. Os demais haveres financeiros aumentou um pouquinho, 1.761, 64. Os restos a pagar. Vocês lembram que tinha um saldo de 351, certo? 238,04. Agora, tem um saldo de 147,477,33. Sabe por quê? Foram pagos 3.003.760,71, certo? Que é a diferença aqui. E os depósitos, restituições e valores vinculados, está negativo 378.597,19. Então, a minha dívida consolidada líquida, que é o quê? A dívida consolidada, os 5 milhões, menos os 20, 171, perfaz o total de 14.373.474,16. E o resultado nominal, que é os 12 menos os 14, não, o contrário, os 14 menos os 12. 1.533.844,38, certo? O resultado nominal expressa a variação da dívida fiscal líquida do município. O resultado nominal previsto na LDO apresenta o valor corrente, ele está negativo, de 400 mil. E o resultado nominal até o quarto bimestre de 2024 é de 1.533.844,38. Portanto, acima do valor estabelecido na LDO para o exercício de 2024. Aí, o que compõe esses valores do saldo da dívida? São os parcelamentos de débito referente à infraestrutura, loteamento da Casa Popular, parte 1, referente à infraestrutura e loteamento da Casa Popular, mais Recanto dos Lagos, parte 2, parece que foi liberado parcialmente, viu? O caminhão, caminhões e máquinas, a Copasa, que é uma dívida do hospital, que os senhores têm conhecimento que a Prefeitura assumiu, e esse CISUL é uma dívida do CISUL, é que a Prefeitura repassa recursos para o CISUL. E aí, ele, quando incorpora a despesa dele, porque ele tem que prestar conta, aí ele presta a conta e a gente lança a despesa. E ele paga com recurso uma dívida dele. Quando encerrar o exercício, vai sumir essa dívida, porque ele quitou, certo? Então, nós constatamos que houve um aumento da dívida, sim. Porém, se nós verificarmos aqui, houve um aumento da dívida de longo prazo, mas a dívida de curto prazo, ela diminuiu, certo? Houve redução dos restos a pagar, que é o principal, e quer dizer, mais uma vez eu volto a falar, e houve também pagamento da dívida consolidada. Houve novas inscrições, mas também houve pagamento que nós falamos lá no resultado primário, certo? Porque aqui no resultado nominal, ele considera, como eu falei, só os restos a pagar processados. Ele não considera a totalidade de restos a pagar. O que eu acho também que é um ponto positivo. Agora, o balanço orçamentário. O que é o balanço orçamentário? É a diferença da receita e da despesa, certo? O município de Bueno Brandão arrecadou até o quarto bimestre de 2024
o valor de 40, 164, 944 e 37, que corresponde à soma das receitas correntes mais as receitas de capital arrecadadas deduzidas à conta retificadora do Fundeb. A receita prevista na Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2024, é no valor de 66.325 mil e corresponde hoje a 60,56% da mesma receita prevista e da despesa fixada. Das despesas. As despesas do município se classificam em despesas correntes e de capital. Aí vocês vão perguntar para mim, o que é isso, né? A despesa corrente constitui o grupo das despesas da administração para a manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral. É a despesa de pessoal, os encargos sociais da folha, por exemplo, os juros, os juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, material de consumo, prestação de serviço, as subvenções, contribuições e outras. Ainda tem diárias, tem despesas de viagem e algumas outras. E as despesas de capital constituem um grupo de despesas da administração com a intenção de adquirir ou produzir bens de capital, que contribuirão para a produção de novos bens ou serviços, e integrarão o patrimônio público. É composto pelos investimentos. Os investimentos são os equipamentos, as obras e instalações. As inversões financeiras, que é a aquisição de imóveis, bens de capital, títulos de capital de empresas e outros. E a amortização da dívida. Até o quarto bimestre de 2024, identificamos no balanço orçamentário que a despesa empenhada até o quarto bimestre de 2024 corresponde ao valor de 48.409.485 e 39. Por sua vez, o valor da despesa liquidada foi de 33.414.162 e 36 e da despesa paga no valor de 32.468.002 e 50 no mesmo período. Aí, como vocês podem ver aqui no quadro, aqui tem a receita, compara a receita arrecadada com a despesa liquidada. Então, teve um superávit de 6.750.782,01. A receita arrecadada com a despesa empenhada não teve nem superávit nem déficit. E a receita arrecadada com a despesa paga teve um superávit de 7.696.941,87. Então, eu já falei isso aqui embaixo, senão também vai ficar muito redundante. Agora, nós vamos ver a despesa com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Quanto que gastou na educação, certo? O cálculo é feito em cima da receita resultante de impostos e transferências. Eu vou falar para mim, o que é isso? É o IPTU, ITBI, ISS, FPM, IPI, IPVA. Eu posso ter esquecido alguma receita, mas a maior parte, as principais são essas. Então, o município arrecadou 26.354,91 centavos. 26.354.091 centavos. O limite constitucional, que é de 25%, atinge o valor de R$ 6.588.500,23. E o município, até agora, ele aplicou 5.667.864,47, que corresponde a 21,51. Só que essa obrigação do município de aplicar na educação é no ano. Ele aplicou até o mês de agosto esse percentual, certo? Quer dizer que ele, de setembro até dezembro, ele tem que cumprir no mínimo 25%. Certo? Aí, vocês podem até olhar amanhã ou depois e verificar que a receita da educação não bate com a receita da saúde. O cálculo é diferente. É feito com base, entra o Fundeb também. Certo? Então, a base de cálculo não bate o ensino com a saúde. E o Fundeb? O Fundeb, o município arrecadou 3.208.000
383,40. O limite que ele tem que gastar é, no mínimo, 70% do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica, certo? Então, o município aplicou R$ 2.685.284,77, que corresponde a 85,91. Ele está gastando quase todo o recurso, certo? Então, aqui está ok. Então, a lei número 1413, de 25 de dezembro de 2020, estabelece que os recursos do Fundeb destinam-se ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica. O artigo 26 da mesma lei estabelece a obrigatoriedade da aplicação de, no mínimo, 70% das receitas provenientes do fundo, quando for o caso, na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Então, conforme nós verificamos acima, o município aplicou R$ 2.685.284,77, que corresponde a 85,91. Está ok. A despesa com saúde. Como eu falei, a receita, a base de cálculo lá da saúde é diferente da educação. Então, são quase as mesmas receitas, só que o cálculo é diferente, porque a educação tem um Fundeb. Então, a receita, a base de cálculo, atingiu o valor de R$ 22.638.378,48. Os 15% corresponde a R$ 3.814.212,72. E o total das despesas aplicadas é R$ 7.328.635,04, que corresponde ao percentual de 28,82%. Quer dizer que o município está aplicando bastante na saúde, certo? Bem além do exigido por lei. Agora, o relatório de gestão fiscal. Como eu disse, esse relatório, ele não é obrigatório da gente colocar aqui, porque a obrigação do município é fazer ele semestralmente. Mas eu coloquei uma para explicar o gasto de pessoal e principalmente da dívida consolidada, certo? Que está lá no resultado nominal. Então, as despesas pessoal, aqui está o consolidado, ou seja, da prefeitura e da Câmara. Então, esse cálculo é feito nos últimos 12 meses. O total da despesa com pessoal consolidado para fins de apuração do limite é em cima da receita corrente líquida. Eu posso falar amanhã, mais lá para frente, da receita corrente líquida, vocês vão falar que não vai bater. Só que tem um detalhe, a receita corrente líquida, para fins de cálculo de pessoal, é uma. Para fins da dívida consolidada, é outra. Aqui, de pessoal, ele exclui, entre outros, o pagamento dos enfermeiros. Daquele percentual, ele exclui, certo? Então, dá uma variação. E tem outras deduções também. Parece que as emendas também são deduzidas, certo? Então, o total da despesa com pessoal consolidado para fins de apuração atingiu o valor de R$ 19.706.710,38. A receita corrente líquida, que é usada para base de cálculo da despesa de pessoal, atingiu o valor de R$ 19.147.158,26. O limite máximo é de 90%, que corresponde a 54%, que atinge o valor de R$ 26.539.465,46. O limite prudencial, certo? Que é 57%, atinge o valor de 28 milhões 13.880,21, que é 57%. E o limite máximo de 60% atinge o valor de R$ 29.488.294,96. Como
atingiu o valor de 19.706.710,38, corresponde a 40,10%, que está bem abaixo dos limites. Aí vocês podem dar aumento para nós, viu? Brincadeira, viu? Agora nós vamos falar da dívida consolidada líquida. No final, eu coloquei, se vocês quiserem dar uma olhada, o percentual separado do Poder Executivo e do Poder Legislativo, com relação à despesa de pessoal. O Poder Executivo ele atingiu o valor de 18.874.458,49, que corresponde a 38,02% da receita corrente líquida. Portanto, dentro dos limites legais e bem abaixo dos limites. Certo? Está dentro dos limites. Então, como eu falei, vocês podem dar aumento para nós. Com relação às despesas de pessoal do Poder Legislativo, atingiu o valor de R$ 842.807,54, que corresponde a 1,70% da receita corrente líquida. Portanto, também dentro dos limites legais e bem abaixo dos limites. A Câmara vai esquecer 6%, né? Então, tá tudo ok. A dívida consolidada líquida é o mesmo cálculo lá do resultado nominal, só que compara a dívida com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, certo? O detalhamento, a forma e a metodologia de apuração da dívida consolidada líquida, ou DCL, visam assegurar a transparência das obrigações contraídas pelos entes da federação e verificar os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes. Então, esse cálculo ele é feito de janeiro a agosto, nos últimos 8 meses. A dívida consolidada, como eu falei lá atrás, o saldo do exercício anterior, ela atingiu o valor de R$ 4.492.510,66. Até o primeiro quadrimestre, R$ 5.064.100,96. E até o segundo quadrimestre, R$ 5.798.391,03. As deduções, certo? Eu expliquei lá atrás. Lembra que eram as deduções? É a mesma coisa. R$ 17.332.140,44. Isso em 31/12 de 2023. Até o primeiro quadrimestre de 2024, R$ 21.168.461,42. Até o segundo quadrimestre, R$ 20.170.101,55. Então, a dívida consolidada, a diferença da dívida menos as deduções, atingiu em 31/12 de 2023, R$ 12.839.629,78. Até o primeiro quadrimestre, R$ 16.054.360,46. E até o segundo quadrimestre, R$ 14.373.474,16. Esse valor é negativo, certo? Então, a receita corrente líquida, em 31/12, ela atingiu o valor de R$ 46.199.315,12. Até o primeiro quadrimestre, atingiu o valor de R$ 47.885.418,65. E até o segundo quadrimestre de 2024, atingiu o valor de R$ 51.714.436 436,51. Nós podemos observar que teve um aumento considerável da receita corrente líquida, principalmente de 2023 até esse último quadrimestre. Aí o percentual
da dívida consolidada sobre a receita corrente líquida. Em 31/12, ela apresentava o valor de 9,90%. Até o primeiro quadrimestre, 10,76%. E até o segundo quadrimestre, 11,54%. E a dívida consolidada líquida sobre a RCL, ou seja, aqueles 12 milhões lá negativos, que era o saldo dividido pela receita corrente líquida. Ela apresentou o valor negativo de 28,28%. Isso em 31/12. Até o primeiro quadrimestre, apresentou o percentual de negativo de 34,20%. E até o segundo quadrimestre, apresentou o valor negativo de 28,61%. Por quê? Como eu falei antes, teve um aumento da arrecadação, certo? O valor da dívida consolidada estabelecido na LDO de 2024 é de R$ 3.827.900,30, como pode ser observado no demonstrativo 1, que registra a dívida consolidada. Lá naquele primeiro, certo? Lá que eu coloquei os valores do que estava estabelecido lá na LDO, certo? Naquele primeiro anexo. Temos um saldo no exercício anterior de R$ 4.492.510,66. E até o segundo quadrimestre de 2024, apresenta um saldo de R$ 5.798.391,03, que corresponde a 11,54% sobre a receita corrente líquida. Apresenta um resultado positivo, tendo em vista que está bem abaixo do limite definido pela Resolução número 40 de 2001 do Senado Federal. Quando eu falei para vocês aqueles percentuais, é o que está estabelecido lá na Resolução número 40 do Senado Federal, certo? Porque se o município ele pleiteia um financiamento, um empréstimo, se ele não tiver condições de pagar, o ente lá não termina, não realiza aquela dívida, porque ele tem que estar dentro do limite estabelecido lá na resolução, certo? O valor da dívida consolidada líquida estabelecido na LDO é de R$ 7.626.378,73 negativo, como pode ser demonstrado lá no anexo, no demonstrativo 1, lá naquele primeiro demonstrativo, que estão todos os valores que estavam estabelecidos na LDO, certo? Que registra a dívida consolidada líquida. E nós temos um saldo no exercício de R$ 12.839,78. E até o quarto quadrimestre de 2024, um saldo de R$ 14.373.474,16, que corresponde a 28,61 sobre a RCL. Nesse caso, ele apresenta um resultado negativo, em virtude das deduções do ativo e ativo realizável. Porém, é porque o que tem de saldo é maior do que o valor da dívida. É por isso que apresenta esse valor. Mas ele tem um ponto negativo. Existe o recurso financeiro, certo? Houve um aumento do valor estabelecido na LDO em virtude dos recursos financeiros, que tem em 31/8, e o pagamento dos restos a pagar, e também o pagamento da dívida, certo? Como teve essa redução dos restos a pagar, isso é um ponto positivo, porque ele está pagando os restos a pagar, está pagando o financiamento, teve as inscrições, sim, mas ele está pagando as suas dívidas.
tanto os parcelamentos de débito, os restos a pagar processados e não processados, que são dívidas de curto prazo e que até o mês de agosto foram pagos o total de R$ 7.836.794,36. E como eu falei lá atrás, foi pago ainda os juros, a amortização, os juros e também a amortização da dívida, certo? Então, o resultado apresentado comprova que nós estamos dentro dos limites legais, sendo que, porque aqui o que importa aqui é que está dentro do limite dos 120%, que é o que o Senado estabelece, certo? Conclusão. O artigo 9º da LC 101/2000 estabelece, como eu citei lá no final, que se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e no montante necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, até o quarto bimestre de 2024, identificamos que as receitas previstas na LOA é a Lei de Orçamento, estava previsto 66.325.000 e arrecadou o valor de 40.164.944,37 reais. Portanto, está menor que o orçado. E as despesas liquidadas atingiram o valor de R$ 33.414.162,36, que geraram um superávit no valor de R$ 6.782,01 sobre a receita arrecadada. E as despesas pagas atingiram o valor de R$ 7.696.941,87, que geraram um superávit no valor de R$ 7.696.941,87 sobre a receita arrecadada. Isso significa que o município está atento aos recursos arrecadados e aos compromissos assumidos. Com relação ao resultado primário, atingiu até o quarto bimestre de 2024 um déficit primário no valor de R$ 1.767.976,49 negativo. Porém, se a gente analisar, e bem abaixo, ele está bem abaixo do que está previsto na LDO. E provavelmente ele não vai atingir, até o final do exercício, os R$ 6.484.037,98, o que é um positivo. E isso se deu em virtude do quê? Como eu falei lá atrás, dos recursos financeiros que tinha lá em 2023 para pagar essas despesas, principalmente os restos a pagar, certo? O resultado nominal previsto na LDO apresenta o valor negativo de 400 mil e foi apurado o valor de R$ 1.533.844,38 até o quarto bimestre de 2024, portanto, acima do valor estabelecido na LDO de 2024 para o exercício de 2024. Os valores apurados no resultado primário nominal não comprometeram o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais da LDO, porque há disponibilidade financeira para arcar com as despesas. Identificamos que os índices constitucionais de Fundeb e Saúde, acumulados até o quarto bimestre de 2024, estão acima dos limites constitucionais no exercício financeiro, que demonstra que o gestor está atento a cumprir os índices constitucionais. Os índices constitucionais de educação e pessoal estão abaixo dos limites. É necessário ficar atento ao limite de educação no exercício de 2024.
Com relação à despesa de pessoal, esse aqui eu já falei, né, que o executivo atingiu o valor de 18.874.458,49, que corresponde a 48,2. O município, o primeiro limite estabelecido é de 48,60. Então, ele está bem abaixo, certo? Depois tem o percentual de 51,30, que é o limite prudencial, e o outro é de 54, mas está bem abaixo. Com relação à despesa pessoal do Poder Legislativo, atingiu o valor de R$ 842.807,54, que corresponde a 1,70 da receita corrente líquida. Portanto, dentro dos limites legais e bem abaixo dos limites. O resultado apresentado da dívida consolidada líquida comprova que estamos dentro dos limites legais, sendo o limite de 120% da receita corrente líquida, conforme resolução do Senado Federal. Finalmente, como podemos observar, nos números aqui apresentados até o segundo quadrimestre de 2024, observa que estamos atentos aos limites constitucionais para o devido cumprimento no exercício financeiro de 2024, sendo necessário ficar atento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de último ano de mandato. Vocês devem ter conhecimento que no último ano de mandato, o prefeito em exercício não pode deixar restos a pagar mais do que tem dinheiro. Tem que deixar dinheiro em caixa, certo? Tem que deixar dinheiro para aquilo que ficar despesas em restos a pagar. Então, a partir de agora, é preciso manter o equilíbrio e... Certo? E, diante do exposto, ressaltamos que a administração não medirá esforços para adotar todas as medidas legais que se fizerem necessárias. Bueno Brandão, 30 de setembro de 2024. Obrigado, Isabel. Eu vou abrir a palavra aqui aos vereadores para qualquer dúvida que você possa sanar de momento ou posteriormente. Tá? Se não tiver agora em mãos os dados, alguma coisa, se alguém perguntar alguma coisa, que posteriormente você possa estar nos passando. Então, eu deixo aberta aqui a palavra aos vereadores. Quem quiser se utilizar da palavra, está livre. Deixa eu só dar uma descansada primeiro. Se alguém quiser utilizar da palavra, alguma dúvida? Não? Então, nenhuma dúvida. Isabel, muito obrigado por todos os esclarecimentos aqui. Então, declaro encerrada a reunião e convido todos os presentes para aguardarem alguns instantes para a assinatura da ata.